Ô irmãos, que bênção, né? Que bênção poder ter esse momento aqui um momento tão bom de cantar, de podermos também testemunhar da mão do Senhor na vida dessa família, e também podemos abrir a palavra do Senhor para continuarmos refletindo naquilo que temos a cada domingo, de fato, dedicado nossa atenção. Quero convidá-los a abrirem em Gênesis capítulo 6, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 3, e por questões de tempo, nós iremos reduzir um pouco o nosso tempo de estudo, ou pelo menos a nossa observação, não olhando para tantos versículos, mas tentando repousar hoje pela manhã nossa atenção no verso 1 ao verso 3. Nós temos tido duas programações pela manhã e teremos duas à noite, com o intuito de podermos reunir o máximo possível de irmãos na comunhão, e por isso nós temos tido um tempo mais reduzido, né, de programação. Mesmo assim, quero convidá-los a abrirem em Gênesis 6, nós faremos a leitura do versículo 1, e faremos até o 4 inicialmente. No entanto, nosso foco, verso 1 ao verso 3, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, mais uma vez, oremos. Nosso Deus bendito, por favor, nos conceda a sabedoria espiritual para podermos não somente entender questões difíceis que lançam dúvida à nossa mente, mas podemos compreender como esse texto pode alterar a minha vida na segunda, na terça, na quarta, quinta-feira, ou seja, possa ser compreendido e ao ser compreendido possa transformar nosso ser. Por favor, nos dê um bom tempo de estudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós temos esse novo formato, um formato um tanto mais reduzido, e nós acabamos abrindo na sequência o nosso texto em Gênesis capítulo 6, que por sua vez trata-se de um texto que ao longo dos séculos tem reunido teólogos em torno dele, homens estudiosos, compromissados com o estudo das Escrituras, e que tem divergido em opinião em várias questões que nós poderíamos levantar. Você já percebeu que esses versículos, eles possuem diversas dificuldades interpretativas. Por exemplo, nós poderíamos pensar: quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? E o que significa dizer que o meu espírito, no verso 3, não mais agirá no homem, porque ele é carnal? Então notem que aqui nós temos questões que de fato têm levado homens e mulheres estudiosos da Bíblia a levantarem suas indagações, mas o fato é que, em busca dessas respostas, nós precisamos adentrar um pouco no contexto. Um pouco adiante, eu estava comentando com os irmãos que existem duas regras hermenêuticas que nós não podemos deixar de lado na interpretação da Escritura. A primeira grande regra é simples, a Bíblia sempre interpreta a própria Bíblia. E a outra grande regra é que um texto, ele sempre está escrito dentro de um contexto específico. Então, nós precisamos compreender esses versículos e trazer resposta para essas indagações a partir do contexto que nós temos estudado. E se os irmãos lembram muito bem, nós dedicamos algum tempo no capítulo 5, onde vimos que ali no verso 1, nós temos o início do segundo Toledote. Eu não sei se vocês lembram o que significa Toledote. Na realidade, essa é uma expressão extremamente relevante no livro de Gênesis, porque Moisés utilizou esse recurso literário para organizar o seu livro. Toledote, na realidade, é um resumo de eventos selecionados por Moisés
para tentar explicar, para trazer resposta a algumas questões. Nós vimos aqui no primeiro, Moisés tentava então mostrar como que a criação tão bela, tão maravilhosa, perfeita, onde Deus avalia como sendo boa, tornou-se tão caótica, e ele explica isso. Agora o que nós encontramos é que ele está mostrando também que os pecados possuem consequências. Nós temos aqui no capítulo 5, que embora os homens vivessem muito, eles ainda assim morriam, ou seja, havia a maldição do pecado que estava assim, latente na humanidade. Mas é interessante notarmos que o versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 6, eles são tão relevantes porque eles ainda estão incluídos nessa seção, nesse Toledote, que é uma seção por sua vez um tanto rica em termos de diversidade literária. Você tem no capítulo 5 um título, um prólogo. Mais adiante nós temos uma genealogia, e agora o capítulo 6, ele encerra o Toledote com uma narrativa extremamente importante para podermos compreender algumas questões relevantes no livro de Gênesis. Notem, em primeiro lugar, que capítulo 6, primeiros versos, especialmente esses que nós acabamos de ler, são tão relevantes porque eles são responsáveis por nos mostrar o fim da história da sociedade pré-diluviana. Se você lembra um pouquinho, capítulo 4 até o capítulo 5, nós temos ali a história de uma sociedade. Mas se a sua mente vem acompanhando o avanço dos nossos estudos em Gênesis, você lembra, capítulo 3 nós temos a queda. No capítulo 4 nós temos as consequências do viver afastado do Senhor, eles são expulsos do jardim. E notem que agora, capítulo 4, capítulo 5, nós temos informações, na realidade as únicas informações acerca do povo, das sociedades que viveram no período que antecedeu o dilúvio global. Então notemos que esses versículos, capítulo 4, capítulo 5 e os versos do capítulo 6, os versos introdutórios, eles acabam descrevendo características de um período, de um povo que viveu durante 1656 anos na terra. Notem também que, em segundo lugar, esses versículos são tão importantes porque eles formam uma ponte. Eles são versículos transitórios que fazem uma transição desde daquela genealogia até a própria vida de Moisés, de Noé. Figura extremamente relevante. Se você notou, capítulo 6, verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus. Aqui nós temos o início de um outro Toledote, a história de Noé. Então os versos 1 a 8, eles fazem uma ponte, uma transição. E é importante lembrarmos que Noé foi alguém extremamente relevante, tanto no capítulo 5, como também na história global. Noé aqui é tido como o recipiente da promessa de Deus feita em Gênesis 3,15, aquele que através da sua linhagem, através de Sem, iria gerar um povo, os semitas, que por sua vez iriam trazer a este mundo o Salvador, o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Interessante, meus queridos irmãos, finalizando essa observação acerca da relevância do capítulo 6, especialmente os primeiros versos, eles são tão importantes porque eles nos mostram um fato interessantíssimo. Você vai lembrar que capítulo 6, mais adiante, ele descreve o juízo de Deus sobre a humanidade através do dilúvio, talvez uma das mais duras manifestações de juízo de Deus sobre a humanidade. E a grande questão é: por que Deus envia aquele juízo? Por qual razão Deus está enviando um dilúvio para literalmente varrer a humanidade, deixando assim apenas uma família para procriar e então trazer uma nova descendência? Interessante que esses versículos nos mostram, eles acabam nos mostrando que por causa do desenvolvimento da perversidade, da maldade humana, Deus ele julga a humanidade. Então nesta manhã nós iremos olhar para esses versículos de 1, 2 e 3, e eu já quero adiantar
que eu só consegui ficar no versículo 1 por causa do tempo, né? Mas nós vamos progredindo lentamente, sem perder os detalhes e tentando entender como esses textos, como esses versículos, eles podem me ajudar a melhorar no meu caminhar com o Senhor. Então, olhando para o verso 6, eu quero perceber com os irmãos que ele não somente mostra essa maldade latente, tomando proporções sem precedente na humanidade, mas ele também nos prepara para entender, compreender o que acontece quando a perversidade cresce desenfreadamente no mundo. Interessante que esse texto, ele fala sobre 3 atitudes de Deus em relação a essa impiedade crescente. E a primeira atitude que nós encontramos do verso 1 ao verso 3 é que o Senhor, ele manifesta o seu juízo, a sua ira. Nós temos isso, verso 1 ao verso 3. Do verso 4 até o verso 6, Deus, ele revela a sua indignação, o seu descontentamento com uma impiedade que só cresce. Mas nós notamos também lá no verso 8, quando a figura de Noé aparece, descrito como sendo um homem que achou graça diante de Deus, nós vemos também que Deus, ele sempre manifesta o seu favor, a sua misericórdia e a sua graça. Então, em primeiro lugar, nós vamos notar que Deus, ele derrama a sua ira em resposta à crescente impiedade do mundo. Nós vamos notar, antes de mais nada, que Deus, ele sempre, e nós poderíamos contemplar isso em variados lugares da Escritura, Deus sempre demonstra o seu juízo, demonstra a sua ira em relação à impiedade que só cresce. Se você lembra muito bem, depois do dilúvio nós temos uma outra cena, onde Deus, ele manifesta o seu juízo. Nós temos Sodoma e Gomorra, 2 cidades que foram caracterizadas pela perversidade, são completamente dizimadas pelo Senhor. Nós vemos também, mais adiante, olhando a própria nação de Israel, que por causa da idolatria, que por causa de um coração arredio ao Senhor, aquele povo também, outrora, é julgado pelo próprio Deus. Deus deixa a cidade, a nação de Israel completamente desolada. Tanto a parte norte quanto a parte sul são atacadas por inimigos e são levadas cativas. Mas notem que esse contexto de maldade crescente, perversidade crescente, que atrai o juízo de Deus, parece que é algo cíclico. Nós olhamos para a nossa própria situação, para o nosso próprio contexto, e vemos cada vez mais a perversidade humana, a maldade humana crescendo. Nós estávamos conversando, que em tempos passados, nós não vimos o que vemos hoje, e se vimos, não vimos nas proporções que vemos em nossos dias. Nós temos um crescimento da perversidade, não somente tão expoente, mas também acelerado. Crimes horrendos, filhos assassinando seus próprios pais. Você lembra da sua vida remota no interior e você volta para lá e lembra que não existiam os crimes que você contempla hoje. No meu interior não havia uma evidência muito forte de drogas, nem tampouco de violência. Casos de separação que eu lembro eram mínimos, mas o que nós encontramos em nossos dias é que tudo mudou. A maldade está acelerando e a Escritura nos mostra que Deus, ele irá intervir com juízo, e a sua graça em meio a esse juízo também será manifesta. Nós temos visto isso no livro de Apocalipse. Agora, 2 perguntas, elas acabam nos ajudando a compreender melhor as causas do juízo de Deus na humanidade, especialmente através desse dilúvio. Então, comecemos com a pergunta. A pergunta é: por que Deus derramou a sua ira? E aqui nós encontramos basicamente 2 razões. A primeira razão é uma razão óbvia. Nós já mencionamos por diversas vezes, enquanto introduzíamos o nosso conteúdo. Nós vemos que o verso 1 e o verso 5 nos mostram que o crescimento acelerado da impiedade foi
um fator marcante para atrair o juízo de Deus à humanidade. Então Deus derrama a sua ira por causa desse crescimento acelerado. O verso 1, se você notou bem, ele diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E se você vai lá para Gênesis capítulo 6, verso 5, note o que diz, o mesmo verbo se repete: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos notar, meus queridos irmãos, que aqui nós vemos, esses versos nos mostram um crescimento da população, há uma explosão de crescimento. E é interessante percebermos que há uma certa conexão com o capítulo 1, quando Deus abençoou homem e mulher e disse: sede fecundos, multiplicai, crescei e multiplicai, ou seja, povoem a terra. Agora, o que nós encontramos é que havia um crescimento. O texto se encarrega de maneira enfática nos mostrar essa realidade. Havia um crescimento acelerado. Olha, eu já mencionei outrora, às vezes você pode custar em acreditar, mas estima-se que nesse período de tempo tinha bilhões de pessoas já povoando a terra, né? Cálculos conservadores. O próprio MacArthur ele mencionou acerca desses números. Então havia um crescimento exponencial, um crescimento surpreendente, mas havia também um grande problema, é que acompanhando esse crescimento populacional, havia também o crescimento da impiedade. A impiedade acrescenta os números. Aí nós temos uma pergunta: mas será que havia tanta maldade nesse mundo pré-diluviano que de fato foi necessário que Deus enviasse um juízo tão duro como um dilúvio? Olha, meus irmãos, nós olhamos para o próprio texto de Gênesis, e aqui nós somos informados que à medida que a população desenvolvia, a maldade humana acompanhava nos mesmos graus de proporção. Se você notou bem aquele texto que nós lemos, o verso 5, ele destaca essa realidade quando diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós vamos notar aqui Moisés esclarecendo as proporções acentuadas que o pecado havia alcançado aqueles dias. Notem que há uma expressão interessante. O verso 5 ele diz: viu o Senhor. Não sei se vocês lembram, mas essa expressão ela já foi utilizada diversas vezes em outros capítulos do livro de Gênesis. Todas as vezes que Deus criou, e naquele dia da sua obra criativa, ao finalizar de maneira potentosa a criação de uma determinada coisa, o Senhor avaliou. Ele disse: viu o Senhor que era bom. E viu Deus que era bom. Mas aqui notem que o que encontramos é que os filhos de Deus, eles simplesmente tomaram aquilo que era bom, aquilo que era belo, aquilo que era proveitoso, aquilo que foi dado para o seu bem prazer, e eles contaminaram, eles mancharam com o crescimento, com a maldade. E notem que há aqui um reforço. Parece que Moisés, de maneira muito artística, ele faz um jogo de palavras que nos ajuda a compreender. Ele fala que à medida que havia grande população, havia também grande maldade. O aumento do número humano, o grande número de homens, de mulheres no mundo, gerou também grande maldade na face da terra. Interessante, se você vai um pouquinho mais adiante, existem relatos extra-bíblicos, e você certamente já ouviu falar de alguns mitos, contos babilônicos, sumérios, que foram escritos com o intuito de descrever eventos reais,
criação e também o evento do dilúvio. Ali, eles descrevem, obviamente, como uma perspectiva pagã. Eles inserem deuses pagãos dentro da narrativa e coisas que, enfim, não estão no conteúdo, mas, em suma, esses documentos antigos, babilônicos, sumerianos, eles servem para reforçar a evidência da Bíblia, a evidência dos fatos que a Bíblia descreve, porque outros povos antigos também relataram os mesmos eventos. E é interessante que quando um conto chamado Atrahasis fala acerca do dilúvio vindo até a humanidade e como meio de juízo, havia uma guerra entre deuses. Isso obviamente não existe na Bíblia, mas o relato é que o aumento da população acabou se tornando uma ameaça à própria sobrevivência da humanidade. O relato lá do conto babilônico, né? Você certamente já ouviu falar da epopeia de Gilgamesh, né? Uma coisa semelhante. Mas notem que havia um reconhecimento de que sim, a população estava crescendo, mas estava crescendo também a humanidade. O texto nos informa que eles cresceram em maldade, nos informa que havia uma inclinação natural do coração, uma inclinação pervertida, um desejo desenfreado de fazer o mal. E quando nós começamos a contemplar essa realidade, nós começamos a trazer alguns pensamentos para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o livro dos Provérbios, lá em capítulo 29, verso 16, nos diz que quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Então notem que o provérbio já estava nos mostrando que ao crescer desenfreadamente o número dos humanos, da humanidade, crescesse também. Em outras palavras, ele estava dizendo que quanto mais pecadores, mais pecado. Olha, só fazemos uma simples analogia com os dias que nós estamos vivendo. Vivemos dias onde uma verdadeira crise sanitária, não sei se nós podemos chamar assim, uma pandemia, tem causado inúmeras baixas, grandes prejuízos, e o que nós notamos é que essa doença com um largo potencial de transmissão tem de fato chegado nos quinhões mais distantes, nas cidades menores, e embora haja prejuízo, nós encontramos que são pequenos os números, mas o que percebemos é que o seu potencial destrutivo é muito mais evidente, é muito maior nas cidades mais populosas. Obviamente tem uma explicação óbvia, mas eu quero fazer referência a isso simplesmente para mostrar, para fazer uma comparação dentro da realidade de quanto mais as cidades são populosas, mais o potencial de maldade é facilmente contemplado. Lembro de quando comecei a ir para São Paulo, na oportunidade que tive de estudar por alguns meses ali, foi simplesmente chocante ver tanta coisa diferente. Pessoas com marcas no rosto, que eu nunca tinha contemplado, nunca havia visto. Pessoas usando drogas assim, em céu aberto, em lugares abertos. Enfim, tanta coisa, homem com homem, mulher com mulher, com maior naturalidade, enfim, muita coisa diferente. E a conclusão que a gente vai percebendo é que quanto maior o lugar, maior o número de perversidade. Quanto maiores as metrópoles, a facilidade de se encontrar perversidade também é maior. Então, essa é uma lição simples que nós começamos a perceber. Agora, tem um detalhe aqui trazendo para o nosso contexto de igreja. Quando a igreja é pequenininha, os problemas são quase que inexistentes. A igreja vai encorpando, crescendo. Você vê isso lá em Atos capítulo 6, que quando a igreja cresceu de maneira rápida, a primeira coisa que gerou, capítulo 6 de Atos,
cresceu o número da igreja, os discípulos estavam atarefados, aí houve murmuração. A primeira coisa que nós encontramos: quem é pai de um filho só? E aconteceu isso comigo. A gente vai com um filho para um canto, e quando chega lá e diz, aí olha, né, as crianças brigando, e fala, esses meninos são tão maringueiros. Aí você até é tentado a pensar que o seu é calmo, mas a questão é que ele não tem com quem treinar, ele não tem com quem expor. Mas quando chega o vizinho, o irmão, aí você diz, rapaz, quase que eu me enganei achando que ele era calmo, né? Que ele não era aringueiro, o santo, assim, né? Tão bom, tão altruísta, mas só tinha um, não tinha com quem treinar, não tinha como botar as unhas de fora. Mas à medida que as coisas vão ampliando, as proporções de nos depararmos com atitudes, com situações pecaminosas, de fato crescem. Interessante começarmos a pensar. Se você lembrou de Gênesis capítulo 1, verso 28, aquele texto que outrora já mencionei, que fala sobre a multiplicação, Deus abençoando homem e mulher, dizendo, olha, sejam fecundos, multiplicai, povoem a terra. Nós vemos ali homem e mulher sendo abençoados. E agora, esse texto, nós vemos essa bênção, aparente bênção, nós vemos esse crescimento, mas nós não vemos a bênção, nós vemos a multiplicação, mas ao invés de encontrarmos bênção, nós encontramos juízo. E aí nós nos perguntamos, o que aconteceu com a bênção de Deus? E vem então a primeira lição desse texto. Aqui, nós somos levados a aprender que multiplicar por si só não garante as bênçãos de Deus. Ter filho só por ter. Filho, quando vem, é herança, mas se vai ser uma bênção ou não, depende dos nossos ensinamentos e obviamente do Senhor. Mas a grande questão que nós temos aqui é que a multiplicação por si só não garante a bênção de Deus. E há um detalhe aqui também, nem tão pouco, sabe o quê? A manutenção, a segurança da humanidade. Porque haviam multiplicado e logo depois veio um dilúvio e varreu todo mundo, já não havia ninguém, como exceção de Noé e a sua família. Meus queridos irmãos, isso nos leva a compreender que ter filhos sim é bom, multiplicar é maravilhoso, mas isso não pode andar desassociado, não pode deixar de estar andando de mãos dadas com a parte onde nós somos chamados a ensinar o temor do Senhor. Multiplicar, ter filhos é ter herança, mas nós não podemos esquecer que para que as bênçãos cheguem ao nosso lar é preciso sermos perseverantes em ensinar os decretos do Senhor. Interessante que o próprio Adão, ele havia recebido ordenanças do próprio Deus. É mistério que quando nós olhamos para o capítulo 5, essa descendência piedosa foi ouvindo das ordenanças do Senhor, da promessa, e foi isso que fez a completa diferença entre os setitas e os cainitas. Foi justamente a multiplicação associada a grandes e largas doses de ensinamentos acerca do temor do Senhor. E isso é tão evidente porque nós sabemos muito bem que pecadores sempre geram pecadores. Pecadores possuem potencial muito grande de possuir pecadores. E eis a razão então pela qual nós precisamos saber que a bênção de fato se completa quando esses pecadores são expostos diariamente aos ensinamentos do Senhor. Eu não sei se vocês lembram de um texto do Novo Testamento que está lá em Mateus capítulo 24, verso 37, você não precisa abrir até lá, eu sei que você sabe. Esse texto fala do Senhor Jesus Cristo, das palavras de Cristo, quando ele estava instruindo os seus discípulos e tratando acerca da vinda, da sua vinda como rei, como aquele que traria, de certa forma, o dia do Senhor. E ele diz assim: será semelhante aos dias de Noé. Ele começa a dizer, o povo se casava, davam em casamento, mas viviam vidas seculares, viviam de qualquer maneira,
não ensinavam a quem era Deus, o temor do Senhor, e simplesmente foram surpreendidos com um duro julgamento. E é justamente o que nós encontramos nos dias que Moisés está descrevendo, até propriamente nos dias de Noé. Nós vemos uma grande aceleração na multiplicação. No entanto, nós vemos um esquecimento no ensinar do temor do Senhor. Aqui nós começamos a trazer alguns insights. O primeiro deles, nós vivemos em dias onde existem certos centros onde impera de fato a maldade. Você tem, obviamente, pessoas maus, pessoas ruins em todos os lugares, assim como também pessoas de boa vontade em muitos lugares. Mas a questão é que existem polos, existem localidades onde há uma concentração maior do tráfico, uma concentração maior da prostituição, uma concentração maior da perversidade. E quando você busca explicações através dos meios humanos, através do que dizem os antropólogos, sociólogos, eles normalmente dizem que as pessoas são o que são por causa do meio. O problema é que se você tira aquela pessoa dali e leva para outro lugar, o coração dela vai junto dela. Isso significa dizer que a maldade dela também vai. Ela pode até ter uma mudança leve no comportamento, mas o seu coração está ainda infestado e necessita de Cristo. A grande questão é que, olha, um exemplo simples, o islamismo está tomando conta do mundo. Os pais são disciplinados em não somente proclamar, ou procriar, mas proclamar também. Procriam e proclamam, ensinam, e eles estão simplesmente disseminando não somente a cultura, mas a religião, e eles estão formando também um exército que lutam por seus ideais, mas que lutam mesmo. Nós temos visto isso. Então, nesses lugares, nesse contexto, nós contemplamos que a solução não é tirar do meio. Tirar do meio não muda o coração. Quem muda o coração é o ensinamento do Evangelho, é o ensinamento do temor do Senhor. O grande problema é que pessoas geram filhos e simplesmente deixam que sejam criadas segundo as suas próprias inclinações. Muito tempo atrás, eu e Mel, nós fomos, não sei se a Isabel também, nós fomos fazer uma visita na casa de uma das crianças que estavam no ANSI, e quando nós chegamos naquele lugar, nós encontramos uma mulher, duas crianças, era a mãe dessas duas crianças, ela estava drogada, jogada num canto, e haviam 4 ou 5 homens também extremamente drogados. A casa não tinha absolutamente nada, havia ali um ponto de droga, era uma cena terrível. E aí nós pensamos, o que aquelas crianças estavam aprendendo? Elas estavam memorizando versículos uma vez no sábado, 2 horas na igreja, mas elas passavam 7 dias por semana, elas passavam todo dia sendo influenciadas e ensinadas pelas atitudes, pela própria instrução verbal daquelas pessoas que viviam num contexto triste de escravidão do pecado. Então, nós percebemos que, naturalmente, pessoas que não temem a Deus geram pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não temem a Deus procriam, e procriam pessoas que não temem a Deus. E aqui, então, vem a aplicação para nós, que somos pais, que vivemos num contexto diferente, que estamos debaixo do temor do Senhor. Nós devemos sempre compreender que o nosso grande papel é de ensinar com perseverança o temor do Senhor. Normalmente, quando nossos filhos estão chegando, nós temos sim desejos, nós temos aspirações, nós fazemos planos, nós primeiramente pensamos no que ele será no futuro, mas a grande questão não é o que ele será, é como ele será. Será que ele será uma pessoa temente a Deus? E obviamente nós sabemos que a salvação vem do Senhor, mas nós somos os seus tutores, nós somos os missionários, nós somos os evangelistas, nós somos os pastores daquela herança que Deus nos concedeu. Então a questão não é o que eles serão no futuro, se serão bem-sucedidos ou não, se serão, é o como eles serão tementes a Deus ou não. Olha, não importa o que eles sejam, se serão médicos, serão
influentes na sociedade, se eles não tiverem o temor do Senhor, não terão absolutamente nada. Aqueles homens eram valentes, eram reis, versículo 4, mas foram subjugados pelo juízo de Deus. Então, de nada importa investir muito no futuro e não investir muito na eternidade. Outra aspiração, outra coisa que nós temos, a gente estava até conversando, se viesse o nosso filho, nosso bebê que nós perdemos, o Senhor levou, certamente nós estávamos pensando o que comprar, o que é que nós vamos comprar. Eu pensando que eu já tinha tudo, já tive 3, se vem outro, então obviamente é para ter tudo, mas não tinha nada, Descobri isso. Então vamos ter que comprar, vamos comprar tudo. E notem, normalmente a gente vai fazendo uma lista: banheira, manta, fralda. Existem 155 mil itens. Eu li num negócio para crianças de 0 a 3 meses, e depois você tem mais 155 mil itens, outros itens de 3 a 6 meses. Olha, tem muita coisa que você pode comprar para o seu filho, coisa demais. É ruim contar piada, eu não sei se vocês estão rindo, tudo com a boca coberta. Mas notem, alguém pode tirar e rir? É brincadeira. Mas a questão é que nós planejamos, e às vezes, sabe o que é que falta? A Bíblia, tem tudo do bebê, mas não tem a Bíblia do bebê. E quando nós colocamos aquilo no primeiro, e nós falamos, ganhamos depois a Bíblia, a gente fica pensando, olha, na importância de, desde a mais tenridade, da maior juventude, da maior meninice, estarmos proclamando, ensinando acerca do temor do Senhor. Pais crentes devem ser perseverantes em ensinar o temor do Senhor. Ensinar o temor do Senhor. Hoje nós, infelizmente, vivemos dias onde nós temos nos ocupado tanto com tantas coisas, e muitas vezes nós nos damos por satisfeitos, como pais, em prover o trivial, darmos para ele uma boa alimentação, uma boa educação, um bom ensino. Nós também nos alegramos em comprar uma roupinha, e quando tem Danoninho, Petit Suíço, é luxo, é coisa assim que enche o coração do pai da alegria. Mas essas coisas, quando comparadas com o valor de se ensinar o temor do Senhor, não são absolutamente nada. Um pai e uma mãe cristã, eles não são bem-sucedidos simplesmente por prover aquilo que Deus já garantiu na palavra dele. Ele disse: não se preocupe, que o de comer, o de vestir vai ter. Essas coisas Deus nos dá, deu aos lírios do campo, deu aos pássaros. Ele dará também aos seus filhos. E nós precisamos então nos esmerarmos em dar o fundamental, o alimento sólido, aquele que produz transformação para a salvação. Hoje tem crescido de uma maneira desenfreada o número de crianças que crescem na igreja, mas que só crescem na igreja. Tem crescido o número muito grande de jovens que abandonam a igreja quando se acham independentes. Tem aqueles que até ficam na igreja, mas não são da igreja. Por quê? Porque não aprenderam do temor do Senhor. Então, meus irmãos, esse texto eu não vou me delongar mais, porque o próximo assunto seria o que são os filhos de Deus, e isso requer tempo. Então, próximo domingo nós iremos continuar, mas aqui fica uma lição preciosa. Esse texto, ele nos mostra a influência que um pai deve ter em ensinar o temor do Senhor. Mas mais adiante nós vamos também compreender como ele é um verdadeiro manual para um homem, para uma mulher desenvolverem o seu relacionamento conjugal. Portanto, meus irmãos, fica uma lição grandiosa. Se você é avô, ore pelos seus netos, ensine-os o temor do Senhor,
A avó de Timóteo foi uma bênção na vida dele. Ele não tinha um pai cristão. Nós que somos pais, lembremos constantemente de Deuteronômio capítulo 6, que a nossa responsabilidade é de ensinar a lei do Senhor de manhã, ao levantar, durante o dia, ao caminhar, ao deitar. Sabe, a lei do Senhor deve ser ensinada em todas as oportunidades. Que o Senhor nos ajude. E se Deus permitir, domingo que vem nós continuaremos esse estudo, trazendo um pouco mais de amplitude no contexto e também mais umas lições preciosas, se assim o Senhor nos permitir, para as nossas próprias vidas. Deus abençoe todos os irmãos. Muito obrigado por terem se feito presente em nosso meio. Nós vamos orar e eu tenho mais alguns avisos depois. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar reunidos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor abriu as portas da igreja hoje, e pedimos que o Senhor nos conceda graça, podermos logo mais à noite também podemos estar reunidos adorando o Senhor, o teu nome, e pedimos também, nosso Deus bendito, que a tua boa mão coopere em nosso favor. Quem sabe, ó Deus, rapidamente podendo reunir um maior número de pessoas entre nós, pois é o que nós clamamos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho só alguns avisos. Talvez você está assistindo, é da igreja e ainda não sabe como será a noite. Nós divulgamos uma lista, né, no grupo do WhatsApp, acho que está caminhando bem. Nós teremos 2 programações, assim como pela manhã. Os horários serão, o primeiro momento de culto será às 17h30 e vai até às 18h40, 18h40, com 20 minutos de intervalo, e então nós teremos um culto às 19 horas, indo até às 20h20. Então nós queremos encorajar os irmãos a estarem orando por esse tempo. Deixe-me dizer também que nós temos tomado diversos cuidados aqui. Foi bom, né? Nós tivemos, os irmãos sabem muito bem, nós temos desinfetante para higienizar os pés, temos álcool ali na entrada da igreja. Também, quando um culto acaba, nós estamos higienizando os bancos, né, com água sanitária, e estamos tentando fazer o máximo possível do que nós podemos, aquilo que está ao nosso alcance humano. Estamos tomando os cuidados, mas sempre lembrando, cuidados humanos estão debaixo dos cuidados de Deus, de um Deus que não comete erros. E nós sabemos muito bem que o nosso Estado tem liberado não somente a abertura das igrejas, mas também do comércio. Então, provavelmente, é possível que haja um crescimento do vírus, né? Mas, humanamente falando, pelo que eu tenho visto aqui na igreja, eu acredito que você tem maiores proporções de contrair isso numa padaria, num supermercado, do que aqui na casa do Senhor. Se a sua preocupação é passar para alguém, então faz bem ficar em casa. Mas se você tem alguma outra preocupação de chegar até a casa do Senhor, obviamente nós respeitamos todos os cuidados que todos têm tomado, mas também o que nós temos visto aqui é muito espaço. Então, Deus abençoe. A Isabel vai mostrar como é que está aqui. Está bem disperso todo mundo. O irmão Francisco está ali sozinho. Então tem muito espaço, tem a galeria lá em cima. Nós temos também tentado ser rígidos na questão do contato pessoal, no uso das máscaras. Enfim, repito, né? Aqui, contando com a misericórdia de Deus, nós queremos manter, né, essas recomendações para evitar o máximo possível. Irmãos, Deus abençoe, que o Senhor toque o coração de cada um, e também nós saibamos que nós estamos aqui, na palma da mão do Senhor. Deus abençoe todos.